Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 7 de setembro de 2020. Na CNN, Índia ultrapassa Brasil e se torna segundo país do mundo com mais casos de Covid-19. A Índia atingiu, nesta segunda-feira, a marca de 4.204.613 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da semana passada. Quase 100 mil casos a mais do que o Brasil tem hoje. Toffoli buscou gestão conciliadora, diz o Correio Brasiliense. Após a grave crise vista neste ano entre o Executivo e o STF, o presidente que sai do mandato agora, Dias Toffoli, é visto como um ministro que buscou uma gestão conciliadora com o governo federal. Também no Correio Brasiliense, com desfile cancelado de 7 de setembro, terá discurso de Bolsonaro na TV. Para evitar aglomerações, a programação do evento prevê discurso de Bolsonaro na TV e tímida exibição da Esquadrilha da Fumaça. Na Veja, só Trump pode evitar outro 11 de setembro, diz sobrinha de Bin Laden. Apoiadora do atual presidente americano, sobrinha de Bin Laden vive na Suíça. E Flávio Bolsonaro posa com hidroxicloroquina e diz estar curado da Covid-19. Dias após informar que estava com a doença, o senador ressaltou que teve acompanhamento médico durante todo o processo. No Globo, movimento espalha cartaz de artista com a frase 130 mil para puxar o pé dele. O papo de Gilmar Mendes e Ara sobre os processos contra Dallagnol. Não foi só sobre foro privilegiado de Flávio Bolsonaro que o Procurador-Geral da República e o ministro do STF falaram na última reunião que tiveram pessoalmente há 10 dias. Os dois também discutiram os processos contra o ex-coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol. E a Lava Jato critica Gilmar e diz que eventual punição de Dallagnol violaria liberdade de expressão. Membros da Força Tarefa reagiram contra a decisão do ministro do STF, que liberou o julgamento do procurador pelo Conselho Nacional do Ministério Público e defendem o direito dele de fazer política nas redes sociais. Ainda no Globo, indefinição sobre reeleição na Câmara abre corrida entre aliados de Rodrigo Maia, presidente da Casa. Rodrigo Maia diz publicamente que não é candidato e tem dado demonstrações ainda sutis de que pode apoiar vários nomes. E a Câmara dos Deputados muda a comunicação para melhorar sua popularidade. Depois que o Bolsonaro lucrou com o auxílio emergencial de R$ 600, que é uma obra da Câmara e do Congresso, em última instância, a Casa do Povo, como é conhecida a Câmara, decide melhorar sua comunicação, pois a população não enxerga que foi essa Casa do Congresso a responsável pelo auxílio emergencial. E o Congresso vai gastar mais de 20 milhões para imprimir papel na era digital. E no Estadão, violência política mobiliza a polícia, o Ministério Público e o Tribunal Regional Eleitoral no Rio. Nos últimos 4 anos, 26 políticos ou assessores foram mortos apenas na região metropolitana da Baixada Fluminense. Violência política mobiliza a polícia, Ministério Público e TRE no Rio. Nos últimos 4 anos, 26 políticos ou assessores foram mortos. Na coluna de Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, a Justiça nega pedido para que funcionária seja recontratada após denunciar preconceito racial. Nathalie Ventura, que é negra, alega ter sido hostilizada por colegas do hipermercado Atacadão. E o secretário de Cultura, Mário Frias, não ganhou cachê para vídeo Um Povo Heróico, diz o governo federal. Peça de tom ufanista foi divulgada na quinta-feira.
E a Covid-19 já matou ao menos 244 médicos no Brasil, aponta sindicato. São Paulo é o estado com maior número de óbitos na categoria, com 51 casos fatais. Curva de óbitos não indica segunda onda na maioria dos países. Aumento de casos positivos tem relação com mais testes e novas mortes concentram-se em áreas antes poupadas da pandemia. Precisamos resgatar a ideia de que a ciência é apartidária, diz pesquisador de Harvard. Mark Lipstick afirma não esperar vacina viável para a Covid-19 antes de junho e questiona a eficácia de primeiras versões. Milhares voltam a desafiar o ditador da Belarus, que reage com violência. Exército, tropa de elite e homens mascarados sem identificação bloquearam passeatas e espancaram manifestantes. Noite de protestos antirracistas em 3 cidades dos Estados Unidos acaba em confrontos violentos. A polícia usou força para dispersar atos em Portland, Rochester e Louisville. Grupos se enfrentaram. Problema antigo nos Estados Unidos. Supressão de voto ameaça mais na eleição de 2020. Pedido de Trump para votar 2 vezes é prática ilegal e é visto por democratas como tentativa de minar o sistema. E a Lava Jato prevê derrotas e anulação de delações com troca na presidência do STF. Apesar de ser defensor da operação, a gestão de Fux pode gerar danos aos julgamentos de casos. Na verdade, isso significa a possível entrada de Dias Toffoli, conhecido inimigo da Lava Jato, na segunda turma, no lugar de Celso de Mello, que vai se aposentar. E o Fernando Henrique Cardoso faz meia-culpa e afirma que a emenda que permitiu sua reeleição foi um erro. Foi um erro para os outros. Para ele desfrutou muito bem disso, inclusive com compra de votos lá no século passado, no fim do século passado. Disputa por recursos acirra embate entre militares e civis no governo. Piora na relação entre os dois grupos se acentuou com a pandemia. Bolsonaro evita atuar para melhorar o clima. Depois de ato de Fux, pena máxima que CNMP pode aplicar a Dallagnol é censura, avaliam os conselheiros. O Conselho deve analisar nesta terça processo contra o procurador da Lava Jato. E partidos resistem a reservar parcela do fundo eleitoral a grupos como jovens e deficientes. Algumas siglas separaram índices baixíssimos de recursos para afros, jovens e deficientes físicos. E líderes avaliam que o governo deve evitar atrito com Maia contra a derrota em auxílio emergencial. Cabe ao presidente da Câmara pautar ou não medidas de interesse do governo. E o Fórum de Servidores planeja campanha na TV contra mudanças propostas na reforma administrativa. Fórum de Servidores planeja campanha na televisão contra mudanças da reforma administrativa. E na revista Época, Supremo deve julgar de novo prisões em segunda instância na gestão de Fux. Ministros acreditam que, sob nova direção, tribunal retomará a ordem de prender réus antecipadamente. Porém, isso desafia a Constituição. E o jornal Globo divulga pesquisa Ibope sobre percepções do brasileiro durante a pandemia. A maioria acha, primeiro, com 38%, que o próprio povo é responsável pela pandemia. E, em segundo lugar, o presidente da República, com 33%. Pessoal, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.